Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. Não só nós trabalhadores, mas também nós cidadãos, e hoje, especificamente, a gente vai entender um pouquinho do olhar dos sindicatos. Como assim? A gente precisa entender o que é o Ministério do Trabalho para poder entender por que às vezes parece que as coisas não andam. E aí, a gente vai conversar com o advogado Fernando Souza, da SVA, Souza Vasconcelos Advogados Associados, para entender um pouquinho Ministério, Justiça do Trabalho. A gente fica meio perdido com esse monte de nome. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando, prazer conversar com você novamente. Olá, Carla, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Vamos começar pelo básico. A gente entende que existe uma estrutura de governo, né, federal, e existem os ministérios. O que são esses ministérios e onde é que está o Ministério do Trabalho nessa teia de aranha? Então, os ministérios, eles são órgãos da administração pública federal direta, né? E esses ministérios, eles ajudam o presidente a governar o país. Imagina como se fosse uma empresa, né? O presidente fosse o dono da empresa, o diretor principal da empresa, e você tem os departamentos dentro da empresa, cada departamento responsável por uma área. Os ministérios são mais ou menos isso, seriam esses departamentos dentro da empresa, cada pasta que a gente fala, né, cada ministério com uma atribuição específica. Hoje, por acaso, a gente vai falar do Ministério do Trabalho. Perfeito. Quando iniciou o atual governo federal, a gente tinha o Ministério do Trabalho como um ministério principal, cabeça, não era isso? Aí o Ministério do Trabalho virou uma coisa dentro de outra e depois ele voltou. Eu queria que você explicasse esse processo para quem está assistindo a gente no que diz respeito a essa estrutura. O que significa isso? Por que ele diminuiu de valor e depois ele ganhou mais valor? Como é que é isso na sua avaliação? Então, o Ministério, só para a gente ter uma visão histórica, né, do Ministério do Trabalho, ele foi criado lá em 1930 pelo Getúlio, era Ministério do Trabalho, da Indústria, Comércio, etc. Ele foi sofrendo diversas alterações no decorrer dos governos, teve alteração no governo da Dilma, do Michel Temer, etc. A que foi mais polêmica, obviamente, foi essa alteração feita pelo governo do Jair Bolsonaro, que acabou por extinguir a pasta do Ministério do Trabalho. Ele foi absorvido pelo Ministério da Economia, e em 2021 ele reeditou uma medida provisória voltando com a pasta do Ministério do Trabalho e Previdência como uma pasta individual. Obviamente, isso traz um pouco mais de segurança, que a gente imagina que ele vai ter uma administração mais focada no trabalhador, etc. Mas quando teve essa absorção pelo Ministério da Economia, não é que o Ministério do Trabalho deixou de existir ou se deixou de editar as normas regulamentadoras, de se haver as fiscalizações. Ele só passou a fazer parte do Ministério da Economia numa pasta, uma subpasta ali dentro. Mas foi uma decisão realmente polêmica na época, os trabalhadores se sentiram abandonados, etc. Perfeito. Aí, vamos lá, você falou sobre a prática do trabalho do Ministério do Trabalho. Né? Eu queria que você explicasse isso para as pessoas, porque logo em seguida eu vou querer entender a diferença entre as atividades do Ministério do Trabalho e da Justiça do Trabalho, porque a gente não sabe. Entra no Ministério do Trabalho, entra na Justiça do Trabalho, acho que não é muito assim. A gente se confunde. Então, vamos lá. O que o Ministério do Trabalho faz que tem um impacto direto com o trabalhador, por exemplo, de Petrópolis, que está assistindo a gente agora pela TV? Então, uma das funções, o Ministério do Trabalho tem várias funções, uma delas é cuidar da política salarial do Brasil, de se editar as normas regulamentadoras que vão balizar diversos aspectos da relação de trabalho, normas referentes à segurança do trabalho, a trabalho em altura, a trabalho com produtos perigosos. Eles também fazem a fiscalização
dessa questão administrativa, de como o trabalho está ocorrendo. Eles fazem a fiscalização para evitar o trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil. Então, eles têm eles são uma figura administrativa, né, como a gente disse, ligada à administração pública. Eles criam essas regras do dia a dia da relação de trabalho, eles não legislam, né, eles não mexem na CLT, mas eles fazem todas essas outras normas que visam resguardar a segurança do trabalhador, a saúde do trabalhador, política de salário do trabalhador, e por isso que muitas vezes o sindicato tem os sindicatos têm uma conversa muito forte ali, precisam ter essa conversa muito forte com o Ministério do Trabalho. Ajudam na questão, às vezes, de negociação coletiva, é lá que você faz o depósito e o registro das convenções e dos acordos coletivos. Legal. Então, o Ministério do Trabalho é o órgão fiscalizador, além de regulamentador, né, que criou a norma técnica. Então, por exemplo, digamos que o Ministério do Trabalho crie uma regra que jornalistas precisam trabalhar com as cadeiras da ergonomia, né? Ergonomia, exatamente. Vamos falar da ergonomia, né? A cadeira está direitinho, para trabalhar. É este órgão que regulamenta, que em tese deveria fiscalizar também? Exatamente. Vamos usar o exemplo que você colocou. A Carla Coelho, ela é jornalista, então ela fica muito tempo sentada, então ela tem que ter a poltrona tal, com a altura tal, o monitor do vídeo tem que estar tal, senão ela começa a ficar encurvada, começa a dar a dor no pescoço, nas costas, etc. Começa a dar tendinite, porque fica muito tempo digitando, e isso vai afetar a saúde do trabalhador e, eventualmente, a produção e a economia como um todo. Então, eles têm essa preocupação com o macro. O que eles fazem? Eles editam as normas, a norma regulamentadora, por exemplo, e mandam os fiscais nas empresas. Eles vão bater na empresa onde a Carla trabalha, deixa eu ver se o monitor está na altura certa, se a poltrona está correta, se a cadeira é correta. Se não tiver, eles vão notificar a empresa para regularizar a situação, e não regularizando a empresa dentro do prazo, eles são autuados e multados para pagar uma multa. A gente brinca, né, que a parte do ser humano que mais dói é o bolso da empresa, então é a parte que mais dói. Então, se eles estão exigindo o cumprimento de uma regra, eles têm que colocar uma sanção correspondente. No caso, são as multas. Perfeito. Isso sempre no âmbito administrativo. Ótimo. Então, o Ministério do Trabalho regulamenta essas questões e faz a fiscalização. Aí vem uma outra questão. A fiscalização em Petrópolis, a gente tem uma sensação de que ela é fraca. Isso é uma sensação também um tanto quanto regional, a gente pode falar de Estado, e eu diria que a fiscalização do trabalho no Brasil é uma coisa muito rasa. Né? A gente vê trabalhadores em situações indevidas em todas as escalas possíveis, e assim, nunca ninguém foi lá fiscalizar. Que motivo? Por que isso acontece? Então, eu vou te falar até de um cenário mais atual, só para a gente ter ideia dessa ineficiência em alguns aspectos, né? A gente teve um período agora de pandemia, onde você teve o afastamento das pessoas do trabalho presencial. E com o Ministério do Trabalho, até então o Ministério da Economia, foi a mesma coisa. Ficou fechada aqui a delegacia aqui em Petrópolis, a Delegacia Regional do Trabalho, você só tinha acesso por telefone, etc. Você não conseguia falar com nenhum fiscal. Hoje em dia, para você ter ideia, as fiscalizações estão sendo feitas por e-mail. O fiscal manda um e-mail para a empresa, solicitando alguns documentos, ou vamos supor que ele queira fiscalizar recolhimento de FGTS. Preciso que a sua empresa me mande o RAIS para ver quantos funcionários tem, os comprovantes de pagamento de FGTS, senão eu vou te multar. Você não tem mais o contato pessoal com o fiscal, é difícil o fiscal aparecer aqui. Eu vou te dar um exemplo meu aqui do escritório. Nós sofremos uma fiscalização do Ministério do Trabalho por e-mail. Recebemos um e-mail pedindo para apresentar a documentação e tem sido assim. O que ajuda um pouco, muitas vezes, a gente tem também o Ministério Público do Trabalho.
que não tem uma vinculação direta com o Ministério do Trabalho, é um outro órgão, uma outra questão, que ele ajuda também nessa fiscalização do cumprimento. A gente diz que o Ministério Público tem por finalidade de ser um fiscal da lei, né, de aplicação da lei. Então, além do Ministério do Trabalho, muitas vezes o Ministério Público acaba fazendo vez nessa fiscalização. Não sei te dizer por que a ineficiência, não sei se são poucos fiscais, se não há interesse político. A gente já viu esse movimento que teve no início do governo do Jair Bolsonaro, se houve a ideia de dar uma desarticular um pouco isso, dar uma enfraquecida, como nós tivemos essa questão da reforma trabalhista, que enfraqueceu bastante o movimento sindical, mas é isso, são impressões minhas, né? Eu não posso, obviamente, dar um parecer específico sobre isso, mas é o que a gente vê no dia a dia. Perfeito, até porque, na verdade, como você, enquanto escritório de advocacia, foi fiscalizado por e-mail, digamos que é minimamente estranho. Né? O que a gente tem visto muito são essas fiscalizações por e-mail. Então, não se tem uma fiscalização do ambiente de trabalho, que muitas vezes não atende as NRs, etc. Espero que retomem isso, não demorando muito, né? Porque a gente sabe de casos que o trabalhador fica exposto a situações insalubres, situações desconfortáveis que podem causar um acidente, uma doença ocupacional que ninguém quer, né? É ruim para a empresa e ruim. Uma coisa que é importante, Carla, você até me desculpa, estou até ultrapassando um pouco o que você me perguntou, uma das funções do Ministério do Trabalho não é multar, mas educar as empresas. Então, mais do que chegar e autuar, o Ministério do Trabalho, notifica para que a empresa se adeque. Perfeito. Então, o importante é preservar a saúde do empregador, preservar as condições que se pretende preservar e não simplesmente multar. Então, essa fiscalização educacional é fundamental para que a gente melhore sempre nas condições de trabalho, nas relações com o empregado, nas relações financeiras envolvendo dinheiro do trabalhador. Então, é muito importante que se haja um ministério efetivo, né, uma fiscalização efetiva. Não, acho que é isso mesmo. A gente tem que. A gente vive num país punitivo. Não é à toa que o Brasil, por exemplo, é um dos países que mais encarcera pessoas, que mais leva para o chilindró, como diria minha avó. O que, na verdade, não deveria ser assim. A gente devia estar num processo de educação. Você não está tratando a causa, você está tratando o efeito, né? Não adianta, você vai continuar tendo efeito. E aí, voltando para essa questão da fiscalização, que deveria ser promovida pelo Ministério do Trabalho de forma voluntária, ou seja, em minha opinião, e a gente consegue perceber isso, o Ministério do Trabalho, como órgão fiscalizador, deveria passar periodicamente nas empresas para saber se elas estão cumprindo o que é correto para com os seus trabalhadores. Isso não ocorre e a gente já entendeu um pouco desse cenário. Agora, se eu, trabalhador, percebo que alguma coisa está errada na empresa da qual eu trabalho, o que eu devo fazer para ter acesso a esse Ministério do Trabalho, para que seja uma denúncia formal, para que o lugar onde eu trabalho seja fiscalizado? Porque aí a gente entende que com a denúncia isso ganha uma prioridade, não é verdade? Sim. Então, tanto o Ministério Público do Trabalho quanto o Ministério do Trabalho possuem canais de atendimento específico para recebimento dessas denúncias. Hoje em dia se facilitou o acesso, pode ser através da internet ou de telefone, onde você liga e faz a denúncia. Pode ser uma denúncia anônima, você não precisa se identificar, até para não queimar o seu filme lá com o seu empregador, e até mesmo usar o sindicato para fazer essa denúncia. Muitas vezes são situações que estão atingindo não você como indivíduo, mas todo um setor da sua empresa, ou toda uma categoria dentro da empresa, que o sindicato atuando e fazendo essa manifestação tem um peso muito maior do que você como indivíduo, né? O pessoal vai falar, esse cara é um chatão, está reclamando de tudo. Mas não, a gente sabe que tem situações que afetam todo um departamento, ou toda uma categoria, e isso tem que ser levado, essas reclamações têm que ser trazidas, né?
Perfeito. Eu vou contar uma situação e veja se eu estou correta no meu raciocínio. Além de estar aqui no programa Trabalhador em Foco, eu também cuido do processo de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários. E aí, por conta disso, eu tenho informações privilegiadas sobre o trabalho que eles estão executando lá dentro. O sindicato recebeu várias denúncias de trabalhadores a respeito do atraso do pagamento do adiantamento do salário, que está na convenção coletiva. Então, é um acordo entre o empresário e o trabalhador, por meio do sindicato. Certo. Aí o sindicato dos rodoviários foi lá e pediu ao Ministério do Trabalho uma mesa redonda, que é uma negociação com a participação do Ministério, para que aquilo se torne mais correto, mais assertivo. Não é só uma reunião entre as partes, tem o Ministério do Trabalho. É disso que a gente está falando, para o trabalhador que está assistindo a gente entrar em contato com o sindicato, para o sindicato avaliar essa melhor alternativa, se é uma negociação direta ou se vai logo para o Ministério do Trabalho mesmo, para então a coisa ficar mais forte, né? Não é um trabalhador, mas uma instituição que representa todos os trabalhadores que estão reclamando daquela empresa ou daquela, no caso do sindicato do... Isso, é uma coisa que é importante, a voz coletiva é sempre mais alta que a voz individual, né? Você consegue fazer muito mais barulho com a galera ali do seu lado, com o sindicato, com os seus amigos apoiando, do que você sozinho. E é muito interessante essa questão da mesa redonda, ou desses ajustes que são feitos, porque aquilo ali vira lei entre as partes. Então, você estipula pagamento de multa e você pode executar o eventual TAC, que a gente fala, né, que é um termo de ajustamento de conduta, justamente para aquilo ter validade e a empresa entender. Igual a gente disse, né, a parte do corpo do ser humano que mais dói é o bolso, da empresa mais ainda. Ela sabe que se não cumprir com aquilo, ela vai ter que pagar uma multa cara, então é melhor ela cumprir do que ficar pagando multa, fica mais caro para ela. Perfeito. Nesse sentido, nessa sua avaliação como advogado que atua para alguns sindicatos de trabalhadores, você acredita que o Ministério do Trabalho e aí, assim, a seção Petrópolis, ela ela gera dificuldade ou gera facilidade nessa resolução de problemas? Demora muito quando um sindicato entra em contato para pedir uma reunião ou uma mesa redonda ou uma avaliação por parte do Ministério? Eu vou te dar a minha experiência, tá? Eu não posso falar por todos. Eu tenho extrema dificuldade de conseguir algumas situações com o Ministério do Trabalho. Eu não tive, depois que começaram a afrouxar essas restrições de contato por causa da pandemia, etc., eu ainda não tive oportunidade ou necessidade de ir ao Ministério do Trabalho. Mas durante esse período todo que a gente vivenciou, esses últimos 2 anos, eu tive muita dificuldade. De novo, eu não sei se foi uma coisa pontual comigo, com os meus clientes aqui, mas tive negativa para a formação de mesa redonda, de mesa de negociação, né? Foi bem complicado, bem complicado. Isso, na verdade, pode impactar na sensação do trabalhador de que o Ministério não está dando apoio para ele, está só apoiando a empresa, porque quando não fiscaliza a empresa, quando não consegue agendar esses encontros que têm como meta resolver questões que a gente não está conseguindo numa conciliação normal, isso também não gera, para quem está assistindo a gente, a coisa de, nossa, quem é que me protege nessa história? Eu vou até um pouco além, não vou nem dizer que proteja um lado ou outro, na verdade fica todo mundo muito, muito abandonado. Parece que tem uma agenda que a gente não consegue identificar qual é o objetivo específico, e você precisa do órgão para resolver diversas situações. Então, a gente às vezes tem problema com o sistema, você faz uma convenção, faz um acordo, você manda para fazer o registro no Ministério do Trabalho e fica meses para homologar a questão. Aí a empresa fica com medo de pagar o aumento, porque não sabe se saiu, se está homologado, se não está homologado. Aí o trabalhador também precisa receber o negócio, não recebe, quando sai, a empresa tem que desembolsar tudo de uma vez só.
Então, eu acho que é prejudicial para a sociedade como um todo, né? A gente vive num país que é muito burocratizado, a gente prega muito aqui no escritório essa questão da transformação digital, de você desburocratizar um pouco as coisas, para que tenha um funcionamento mais rápido, mais simples e mais eficiente, obviamente. A gente fala de advocacia do futuro, do direito do futuro. Quem fala assim já está no passado, porque a gente já está vivendo um momento bem diferente. E isso se aplica a todas as esferas que a gente precisa, seja no judiciário, seja no Ministério do Trabalho. As coisas estão evoluindo, obviamente isso toma-se um tempo. A pandemia foi um gatilho para que muitas coisas dessas muitas atitudes dessas fossem tomadas, mas a gente sente isso, a gente sente uma falta de organização que deixa, na verdade, todo mundo preocupado. A empresa, porque não sabe o que vem do lado de lá, o trabalhador, que se sente abandonado, porque não sabe a quem se socorrer numa medida. Por isso que eu sempre oriento, procura seu sindicato. A voz coletiva é sempre mais alta que a voz individual. Então, não deixe de se associar, não deixe de contar com a ajuda de quem pode te ajudar, de quem conhece, quem está ali no dia a dia, entendeu? Perfeito. A gente está chegando no final do programa, nosso tempo já está estourado. Eu queria mais uma vez agradecer sua participação sempre aqui para compartilhar com a gente conhecimento. E aí quero já deixar um convite. Você pode voltar para a gente continuar esse bate-papo e aí a gente explica a diferença de Ministério do Trabalho, porque a gente já conseguiu entender um pouco esse início, e a Justiça do Trabalho. A gente pode continuar? Com certeza, olha, se você quiser, estou aqui à disposição. A gente conversa porque o tempo passa muito rápido. Isso mesmo, a gente continua daqui para frente. E a gente já começa no próximo programa, então, vamos gravar, falando assim, Ministério do Trabalho você já assistiu, já entendeu o que é. Agora vamos entender o que é a Justiça do Trabalho, porque às vezes até eu, que sou uma dita pessoinha, inteligentinha, às vezes eu falo, gente, Ministério e Justiça, quando vou escrever ou quando vou pensar, e aí eu acho que a gente vai conseguir desmistificar e entender melhor, não só essa jornalista do lado de cá, mas com certeza quem está assistindo a gente também, tá bom? Vai ser um prazer, cara. Obrigada, doutor Fernando, é sempre uma alegria falar com você. Obrigada a você aí de casa. No final das contas, está percebendo que tem alguma estrutura inadequada no seu trabalho, na empresa de onde você faz parte, que você labuta, como a gente fala aqui no programa Trabalhador em Foco? Primeira coisa, vai no seu sindicato, faz os questionamentos, descobre se isso é só uma sensação que você tenha ou então se é de fato uma irregularidade, e aí o sindicato vai poder fazer esse movimento correto. Muitíssimo agradecida, um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigado, Carla, até mais. Tchau, tchau.